Olá, boa noite. Olá, como vão? Tudo bem? Vou ver se eu chamo aqui a doutora Thalita. Pronto, já mandei aqui o convite. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem, Ai, gente? Tudo bem, Eliana? bom, Thalita, boa noite. Boa noite a todos. Tudo certo? Então, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, que os pacientes perguntam bastante, que é sobre os benefícios do microagulhamento, que a gente usa para várias coisas, né, Thalita? Então, Exatamente. começamos apresentando, né, como sempre. Acaba que sempre tem seguidor novo, né, gente nova, e aí assiste a uma live específica, então é bom a gente se apresentar. Então, eu sou Eliana Góes, sou dermatologista, fiz minha formação em dermatologia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, junto com a doutora Thalita, e também depois eu fui até São Paulo, onde eu fiz a minha especialização em cosmetria e laser e também doutorado. Pode se apresentar, Thalita. Bom, gente, eu sou Thalita Batalha Viana, né? E eu fiz dermatologia com a doutora Eliana lá na Universidade Federal Fluminense. Depois eu me subespecializei em oncologia cutânea, né, na USP em São Paulo. Atualmente eu trabalho em Jacareí e São José dos Campos, que são cidades do interior de São Paulo. Perfeito. Então, é isso aí. Então, assim, eu tô aqui no norte e a Thalita no sudeste, né? Mas esse é um tratamento, que é o microagulhamento, que ele é bem democrático, né? A gente pode usar em todas as áreas, as regiões, né? Acaba que dá para usar também, independente do clima, né? Aquele tratamento que a gente pode fazer no calor, no verão. Eu gosto muito de estar fazendo esse tratamento aqui e também pode estar fazendo em vários tipos de pele, né? Até aquelas peles que Exatamente. são mais conhecidas por manchar, uma pele com fototipo maior, né? Então, Exatamente. é o microagulhamento. Primeira coisa, então, o que é o microagulhamento? Ele também pode ser conhecido como indução percutânea de colágeno por agulhas, que é a sigla do IPCA, que foi patenteada por um dermatologista brasileiro, o Dr. Emerson Lima. E o que consiste? A gente vai consistir na aplicação, essa técnica consiste na aplicação na pele de agulhas esterilizadas, certo? E essas agulhas, elas vão servir para diversos tratamentos estéticos. Qual o objetivo? Quando a gente faz a penetração dessa as agulhas na pele, então vai fazer vários canais, no caso de lesão mesmo, de pequenas injúrias na pele verticais, e com isso a gente vai estar estimulando a produção dos conteúdos. A gente quer promover um colágeno novo, um colágeno bom, né, diferente de um colágeno cicatricial, e também para dar mais firmeza para aquela pele. Então, entra aí como um importante aliado no tratamento de flacidez, no tratamento também para o regime, certo? E o que a gente pode utilizar para fazer, então, esse microagulhamento? A gente pode usar diversos instrumentos. A gente vai falar aqui de dois principais que a gente utiliza bastante, né, no consultório, né, que é o Sim. que é um roller mesmo de agulha. Acabou que esse termo ficou um pouquinho roller, né, ficou um pouquinho banalizado, é uma pena. Porque muitos pacientes acabam tendo acesso na internet àqueles rollerzinhos, né, pequenininhos, que a agulha é pequenininha, tá? E não é esse o roller que a gente utiliza, né? E também Exatamente. tratamentos tratamento realizado por não médicos, às vezes, infelizmente, até em salão de beleza, enfim. Cada barbaridade que a gente vê por aí, né? Então, o Muito. paciente Que a gente mais pega complicação. exatamente. Então, imagina, gente, esse é um aparelho, um instrumento, a gente vai falar melhor das técnicas, tá? Mas é um instrumento que a gente acaba utilizando e é um uso único, a gente descarta. Não é para ficar guardando, reutilizando. Por quê? Você faz ali microlesões na pele, você acumula o que no aparelhinho? Sangue. E sangue é meio de cultura para bactéria. Então, enfim, você corre o risco de fazer infecção bacteriana. Enfim, se você faz isso por conta própria na sua casa e reutiliza esse aparelho, ou então faz em algum lugar de procedência duvidosa, enfim. Mas não é só o roller, tá? A gente acaba usando bastante e a gente utiliza agulhas maiores, específicas. Então tem que fazer todo um preparo para fazer esse procedimento, né? E também Exatamente. fazer esse microagulhamento através de um aparelho que a gente faz específico, que a gente, além de agulhar a pele, também vai estar depositando o medicamento, que é uma técnica de MMP. Também foi uma técnica
descoberta por um dermatologista brasileiro que está aí na terra da Thalita, né? O doutor Samir, e a gente fez o treinamento, né? Tanto eu fiz, também a doutora Thalita, então são dermatologistas treinados mesmo, e a gente está apta para fazer essa aplicação dessa técnica, né? E aí tem esse fim também. Mas então, pra gente um pouquinho como é que eu falei resumidamente, como é o mecanismo de ação, assim, para as pessoas entenderem os benefícios, então, do microagulhamento. Sim, de uma forma geral, gente, quando a gente fala em microagulhamento, o mecanismo de ação se baseia em quê? Em um trauma mecânico, só que esse trauma ele é controlado, tá? E diante disso, estimula a produção de colágeno no local, né? Pela ativação de cascatas, né, pós-inflamatórias, liberação de fatores de crescimento, sem causar dano à epidemia. Isso é muito importante, né? É um procedimento, gente, quando a gente vai fazer, dependendo do objetivo, a gente vai usar diferentes tamanhos de agulha, né? Até mesmo na técnica, na pressão, né? Se você estiver fazendo com um roller ou até mesmo com a própria máquina, né? Vai depender das passagens, enfim, existem várias técnicas. Isso vai depender de cada objetivo e do especialista, tá? Mas, quando a gente fala em quais seriam as indicações, né? Eu, particularmente, no consultório, que eu indico pra caramba. Gente, capilares, a gente tem excelentes resultados para alopécias, né? As calvícies que estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai falar de manchas, melasma, gente, a gente tem resultados ótimos. É claro que, assim, não isolados, muitas vezes a gente acaba associando em protocolos com outros procedimentos, mas resultados muito bons para melasma, rejuvenescimento, cicatrizes, estrias, poros dilatados. Então, assim, são inúmeras as funções que o microagulhamento pode, né, nos beneficiar, tá? Até mesmo para rejuvenescimento, né, Thalita? Então, Para rejuvenescimento, sim, eu gosto bastante, né? A doutora Eliana também, a gente já montou até alguns protocolos juntas, mas a gente utiliza tanto, existem mesclas que a gente pode manipular específicas com ativos, né? Sejam ácidos, clareadores, enfim, que a gente deseja. A gente também importa algumas mesclas, né? Importadas, bem bacanas. Então, dá para fazer muita coisa legal, assim. Eu falo, os pacientes que fazem gostam bastante e tem cada vez sido um procedimento mais presente no consultório, né? com certeza, bem mais presente. E assim, até causa um certo, às vezes os pacientes se assustam, ai meu Deus, vai doer, é a agulha que está penetrando, enfim. Mas aí a gente tem todo um preparo prévio, né? A gente Tem faz. todo um preparo, uma limpeza adequada. Como é um procedimento que, dependendo, né, assim, se você vai tratar uma cicatriz, se você vai tratar alguma coisa um pouquinho mais profunda, que a agulha tem que ser um pouquinho maior, a pressão, a gente vai estipular qual vai ser a anestesia, o tempo, tudo direitinho. Mas geralmente a gente passa uma pomadinha anestésica, faz uma limpeza adequada e é um procedimento que costuma ser bem tolerado. No caso capilar, a gente ainda pode fazer alguns bloqueios, né? E o paciente consegue tolerar bem a sessão. E a não ser que você queira, às vezes até para a cicatriz de acne, né, que é a cicatriz em si, ela tem muito mais fibrose. A gente acaba querendo remodelar muito mais esse colágeno, né, para esse caso específico. Então, muitas vezes eu utilizo bloqueios anestésicos. Então, eu faço bloqueio anestésico, né, local, que é bem tranquilo, é um procedimento bem tolerável. E também eu acabo, às vezes, dependendo da área, eu acabo infiltrando o anestésico naquela área. Eu gosto de infiltrar também. Né, porque às vezes, né, a gente acaba falando, é fácil, né, entender assim, bloqueio, aí o paciente às vezes não entende, mas só para vocês entenderem, a gente acaba usando tudo que nem anestésico de dentista. É que nem a gente faz para arrancar o dente. É esse tipo aí, é local, você sai do procedimento, vai poder fazer, dependendo, claro, se não for uma injúria muito, muito profunda, né, dependendo do fim que a gente quer, você pode fazer as suas atividades normalmente, no outro dia, né. Mas então, só para a gente sintetizar, então, como é que funciona o microagulhamento. Então, o que que acontece? Essas agulhas, elas vão penetrar, então, na pele, vão causar ferimentos propositados. A gente quer machucar mesmo essa pele e vai ficar vermelho, vai ficar, então, a gente chama de eritemato, tá? E vai ficar naturalmente o colágeno dessa região. E por que isso acontece, tá? Então, outra coisa legal para os pacientes, para as pessoas entenderem, que a gente quer, muitas vezes, às vezes o nosso objetivo aqui é só uma vermelhidão, tá? Dependendo do caso.
Ou às vezes a gente quer um sangramento maior, certo? Uma injúria mais profunda. E nesses casos de sangramento que a gente quer mesmo, às vezes as figuras são muito chocantes, né? Mas na verdade a gente vê aquele sangue que quando vocês olham, né, nas imagens na internet, enfim, até que Kardashian postou um tempo atrás, uns anos atrás, quando vocês olham aqui, na verdade, se a gente limpar, na verdade, acaba que escorre o sangue, tá? Mas se a gente limpa essa área, na verdade, praticamente não tá ensanguentado ali necessariamente, né? Então, por que esse sangue a gente quer esse sangue? Então, porque no sangue a gente tem fatores de crescimento epidérmicos, tem plaquetas, tem neutrófilos, enfim, vários fatores que vão ser importantes, que vão auxiliar na deposição de colágeno, na formação de colágeno novo. E, então, quando a gente faz esses procedimentos querendo obter uma figura mais profunda, a gente quer, às vezes, fazer deixar aquele sangue lá um tempo, né? Para poder ter a ação benéfica do sangue, né? E em relação às contraindicações, teve gente que perguntou, né? Assim, quando é que eu não posso realizar esses procedimentos? Então, quando você tiver, se você vai fazer esse procedimento no rosto, se você tiver uma acne que está ativa, que tem muitos cravos, espinhas, né? Então tem aquelas lesões inflamatórias. É claro que você não vai fazer praticamente nenhum procedimento na face desse jeito. Se você tem infecção por herpes labial, então tem aquelas bolinhas ao redor da boca, está no momento com essas lesões, também está contraindicado. Se tiver aí essa questão dos anticoagulantes, só se for realmente, por exemplo, você está em tratamento, está fazendo uso de heparina, enfim, a gente evita, tá? Porque vai ter um sangramento maior e tudo mais. Então, é um procedimento que a gente tem que estar com o paciente em bom estado geral de saúde. Se você tiver um histórico de alergia ao uso dos anestésicos, que a gente acaba utilizando durante o procedimento, tem que ter, dependendo, né, tem que ter anestesia. Se estiver realizando tratamentos, enfim, radioterapia, quimioterapia, enfim, porque vão alterar aqueles fatores de coagulação, né, de crescimento epidêmico. E se você tiver um câncer de pele ativo ali na face, é lógico que a gente não vai realizar esse tipo de procedimento, né? Então, o outro ponto aqui para a gente falar é em relação ao microagulhamento e o drug delivery, né? Então, tem muita gente que fala em relação a isso. Então, depois a Thalita vai falar para a gente especificamente do MMP. Mas como é que a gente faz o drug delivery no microagulhamento? Então, o que a gente quer? O drug delivery, né, delivery entrega, só para você, delivery entrega, drug da droga, da medicação. Então, a gente quer entregar na pele. E, em geral, quando a gente faz esse tratamento com roller, agulhamento, então máquinas, aparelhos específicos que a gente acaba tendo também essa função das agulhas, de agulhar a pele, em geral a gente após o procedimento. Então a gente vai criar primeiro pertúritos e depois a gente vai aplicar a medicação, tá bom? Em geral é dessa forma. Mas a gente deve atentar ao uso principalmente de medicações estéreis, tá, gente? Porque a gente vê muitos problemas que tem várias pessoas, algumas pessoas acabam usando medicamentos que não são estéreis. Então, assim, tem que ser tudo estéreo, né? A gente tem que estar todo paramentado adequadamente, tudo, limpar adequadamente. Então, tem que ser um procedimento estéreo para não ter complicações bacterianas, enfim, virais. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Exatamente. Eu acho que, assim, perguntaram em relação ao drug delivery, né? E ele é feito geral procedimento. E agora fala pra gente ali, tá? Do MMP. Bom, gente, MMP é a abreviação, né, a sigla de microinfusão de medicamentos na pele. É uma técnica, como a doutora Eliana disse, ela foi criada por um dermatologista brasileiro aqui de São José dos Campos, doutor Samir Abashi. E o que é essa técnica? Ela é um método de drug delivery, é um método de entrega, só que qual que é o grande diferencial dele? Ele faz isso, gente, de uma forma controlada, uniforme, né? Então, assim, ele é um aparelhinho, né? A gente tem até um nome, né? A Cheyenne. E esse aparelhinho, ele vai fazendo, a gente controla lá a potência, tudo direitinho, a velocidade. E ele vai fazendo essa microperfuração na pele. E ao mesmo tempo que ele faz essa microperfuração na pele, ele já deposita, ele já faz a microinfusão desse medicamento. Então, você consegue fazer o procedimento, tanto o microagulhamento quanto a microinfusão do medicamento de uma forma uniforme, né? Então, acho que é esse que é o grande benefício, né? Eu não sei a doutora Eliana, mas eu, depois que adquiri a máquina,
Eu praticamente não faço mais o roller no consultório, porque eu acho que é muito benéfico, tá? O MMP. E quando a gente fala dos benefícios, no consultório eu gosto muito para todos aqueles objetivos, né? Todas aquelas indicações que eu já comentei no início, né? Para calvície, para as alopécias em geral, né? A gente vai sempre, claro, direcionar a mescla de acordo com cada paciente, né? Gosto muito para melasma, para rejuvenescimento, para estria, cicatriz de acne. Eu acho que é um método que ele veio para somar, né? E para trazer resultados muito bons. E quando a gente fala para o paciente, né? Quando a gente vai propor, a gente nunca, assim, pelo menos eu gosto muito, eu tenho tido muitos bons resultados associando tratamentos, né? Eu e a doutora Eliana criamos, né, alguns protocolos juntas e agora, hoje mesmo, né, a gente estava comentando sobre alguns pacientes mais cedo de melasma que a gente tem associado, peelings combinados, MMP, enfim, fora, né, a rotina domiciliar e temos tido excelentes resultados. Então, eu acho que, assim, quando me perguntam, mas quantas sessões, o que seria ideal? É claro que a gente tem um período mínimo para esperar de uma sessão a outra, né? Aquele período de recuperação da pele, da gente estar vendo aquele resultado, mas não existe um número certo, né? A gente realmente tem que avaliar caso a caso e ver qual é a necessidade de cada paciente. Isso mesmo, perfeito. E assim, eu costumo dizer, depende muito de cada patologia, né? Por exemplo, o MMP para alopecia androgenética, para calvície. Então, calvície a gente sabe que é um problema, é uma condição que o paciente vai da feito que ele tem, né? Infelizmente não tem uma cura, né? Eu falo androgenética, tá na sua genética, né? Para o paciente entender. E caso, existem alguns protocolos que a gente faz de dar como se fosse uma dose de ataque, né? Faz um tratamento potente e depois a gente vai fazendo as manutenções, né? E tudo é combinado com o paciente. Quando a gente fala em relação a patologias da face, o melasma, como a Thalita falou, a mesma coisa. Cicatriz de acne, eu gosto ainda do roller para cicatriz, porque eu acho que a gente tem um efeito muito bom, mesmo numa injúria de média a profunda, acho que é um efeito bem legal, né? E falando em melasma, a gente falou rejuvenescimento também é bem interessante, que a gente utiliza as mesclas, né, bem bacanas com MMP. Estria, que me perguntaram também em relação às estrias, a gente pode fazer. Eu gosto muito do MMP para estrias. Eu mesmo cheguei a fazer, né? Uma amiga minha, até que é staff da MMP, a doutora Luciana, ela chegou a fazer em mim. Eu gostei muito do resultado. Agora, assim, estria branca, infelizmente, a gente tem que alinhar as expectativas, porque a gente não vai ter um resultado de 100% de melhora. E sempre tem que estar fazendo, tá, gente? Então, estria sempre vai ter que estar tratando também. E acho que Sim. Não, e até falando em estrias, eu acho que o MMP ele é uma excelente indicação, até pela precisão, né, das micropunturas, né? Eu gosto bastante. não é ótimo, eu gosto muito. Assim, é uma ótima opção também fazer MMP. Já melhora bastante, Sim. certo? Mas então eu acho que é isso, né? A gente tirou Bom, tinha uma pergunta aqui, mas a doutora Eliana acho que já respondeu na introdução dela, que era perguntando se aquele roller domiciliar era igual ao do consultório, mas a doutora Eliana já respondeu. Aqui, para mim, acho que foi tudo respondido. Eli. Aqui também. Tudo certinho. Então é isso, as nossas lives rapidinhas, né? Mais ou menos 15, a gente tá chegando quase aí 20 minutinhos. Vai ficar gravada a live, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, vocês mandem pra gente. Não pode mandar no direct, se vocês tiverem alguma dúvida, ou então mesmo nos comentários, tá bom? Então é isso. Um beijo. Exatamente. Tchau, até mais. Tchau, até semana que vem. Tchau.